Boa noite, mais uma vez a todos. Mais uma live para terminarmos o estudo da pintura na Europa, mas desta vez na Ilha da Madeira, porque já passámos por Portugal continental. Portanto, a arte do século XX e muito especificamente na Madeira alguma coordenação sobre a pintura e depois a escultura durante o período da Grande Guerra e até posteriormente, pois há nomes de grande relevo, vultos notáveis, que contribuíram para engrandecer a arte em Portugal, não só na Madeira, mas também em Portugal. E então eu iria começar por ler o que tenho aqui nestes meus escritos do livro que se intitula A Verdade Madeirense e a Grande Guerra, o capítulo sobre as obras pictóricas. Portanto, sendo a arte moderna na Madeira o objeto do estudo de hoje e deste subcapítulo que eu escrevi neste livro, iremos fazer referência a todos os artistas plásticos que se inserem nessa classificação, que naquele tempo não eram muitos na Madeira, mas os que existiam eram de veras notáveis e, portanto, são nomes que não interessa esquecer, interessa recordá-los porque contribuíram para o engrandecimento da arte em Portugal. Então, eles encontravam-se também aqui na capital e alguns também foram a Paris, em exposições e em encontros culturais, onde as suas obras sempre foram apresentadas e apreciadas positivamente, tanto pelo público como pela crítica. Para além dos subejamente famosos Irmãos Franco, subsidiados pelo seu mecenas, o banqueiro Henrique Vieira de Castro, e do pintor Alfredo Miguéis, pouca produção pictórica autóctone, portanto derivada da Madeira, há efetivamente a assinalar nesse território. Muitos artistas estrangeiros que cruzaram o arquipélago ou nele se fixaram, porque alguns foram viver para a Madeira durante o período da Grande Guerra e emigraram e até fizeram a sua vida familiar, casaram na Madeira e continuaram a produzir obras, portanto, não sendo madeirenses, fixaram-se na Madeira para continuar a trabalhar na pintura e outros na escultura e noutros trabalhos manuais e portanto, eles que cruzaram, portanto, o arquipélago, contribuíram também, para além dos nacionais, para uma profusão de trabalhos relevantes executados desde 1900 até finais dos anos 30, nas mais diversas áreas das artes plásticas. Ao que consta, o arquiteto, pintor e cenógrafo Luigi Manini, que nasceu em 1848 e faleceu em 1936 e era conde de Fagagna, foi um extraordinário pintor de tetos do Teatro Municipal do Funchal e viveu em Lisboa de 1879 a 1913, onde também esteve a trabalhar no Teatro de São Carlos. Ter-se-á celebrizado por pintar vários retratos das famílias madeirenses mais ilustres, substituindo em certa medida a fotografia, à qual cabia registar a preto e branco as pessoas mais abastadas que pretendessem fixar a sua imagem para a posteridade. Eram os tempos que se viviam naquela época. Essa atividade dependia até então do conhecido fotógrafo João Franco Madeirense, que habitualmente fotografava esses opulentos cidadãos. Portanto, o Luigi Manini, que era pintor e cenógrafo, veio pintar
retratos de famílias ilustres, acabando por tomar uma pequena parte ou roubar algum trabalho aos fotógrafos. Especialmente a este fotógrafo que era mais conhecido, João Franco Madeirense. Ao que se sabe, também a obra do pintor Raffaello Busoni, que nasceu em 1900 e faleceu em 1962, terá sido notável e muito reconhecida na ilha. As suas obras mais conhecidas foram um desenho a carvão sobre papel, designado Tourada, de 1934, e um desenho à aguarela sobre papel, Paisagem do Funchal com bordadeira, de 1935. No mesmo ano, este Raffaello Busoni pintou ainda retratos de Maria Manuela Nascimento Freitas, aplicando 3 técnicas diferentes: desenho a lápis sobre papel, desenho a lápis e aguarela sobre papel e pintura a óleo sobre platex. Portanto, ele já estava a dinamizar técnicas mais modernistas. Outros artistas estrangeiros que permaneceram na Ilha da Madeira nas primeiras décadas do século XX foram, segundo informações recolhidas por mim na Casa Museu Frederico de Freitas, Paolo Kuczka, que nasceu em 1872 e faleceu em 1935, cuja pintura a óleo sobre carvão, intitulada Funchal, mas que não tem data, não está datado, faz parte do acervo desse museu, e Boyle, que nasceu em 1861 e faleceu em 1925, que executou um desenho à aguarela intitulado Rua da Penha de França, também sem data, que também se encontra no espólio do mesmo museu. Portanto, estamos a falar da Casa Museu Frederico de Freitas, no Funchal. Aí se encontram também os desenhos à aguarela intitulados Capela da Nazaré, datado de 1923, Penha d'Águia, datado de 1926, Madeira, de 1927 e Funchal, também sem data. Todas estas telas, aliás, estes desenhos à aguarela, foram da autoria de Max Römer, que é um autor que é bastante, ou ficou bastante célebre na Madeira, porque pintou muito, e esta técnica de desenhos à aguarela, ele fez muitas composições que ficaram realmente para a posteridade e que são belíssimas. Ele viria a enriquecer com o seu saber e a sua experiência o precioso tesouro artístico madeirense, profundamente dilapidado por piratas e corsários franceses no ano de 1566 e no século seguinte, porque a Madeira, por vezes, era, portanto, atacada por piratas e por corsários. Neste caso foi no século XVI e no século XVII, e roubavam muita coisa, e especialmente objetos das igrejas, muita prataria, muita coisa importante, e quadros. Eles roubavam, levavam nos navios, aportavam à Madeira, entravam em terra e iam roubar nos monumentos e, portanto, nas instituições onde pudessem penetrar. Esse património cultural guardado desde a colonização e acrescentado durante a Renascença, com composições dos séculos XV e XVI, incluía obras das escolas flamenga, inglesa, francesa, holandesa e italiana, bem como trabalhos executados em metal como o cobre, para além de cerâmicas, porcelanas ou ardósias pintadas. Muita da arte sacra, que integrava tábuas e telas espalhadas por igrejas, ermidas ou capelas, teria ficado dispersa, bem como a arte profana,
com obras encontradas em residências particulares, integrando produção dos séculos XVIII e XIX, se não fosse a ação do governo que mandou inventariar todos os imóveis de interesse nacional e proibir a alienação de móveis culturais valiosos. Portanto, este património cultural restante andava disperso até que o governo fez efetivamente inventariar os imóveis de interesse nacional e proibir qualquer alienação de móveis culturais que fossem de grande valor. Cumpre talvez fazer uma digressão para relembrar como se organizou no alvorecer do século XX o Museu Municipal no Funchal. A implementação desse museu deveu-se aos esforços conjuntos de artistas, escritores e cientistas que integraram uma tertúlia muito restrita de que participaram, entre outros, o escultor Francisco Franco, o irmão deste, Henrique Franco, o professor Alfredo Miguéis, o poeta Jaime Câmara, o médico Dr. João Francisco de Almada e o naturalista Adolfo de Noronha, que passou a ser o dirigente do museu. Quanto à fundação da Escola de Belas Artes da Madeira, na cidade do Funchal, recuando no tempo, tomei conhecimento, através da obra do Visconde do Porto da Cruz, designada Notas e Comentários para a História Literária da Madeira, que, sob a proteção do Visconde da Ribeira Brava, que se interessava muito pela arte e pelos artistas e pelos intelectuais, e que se tinha rodeado dos mesmos, para pôr em prática um projeto de desenvolvimento cultural na Madeira, foi possível criar a Escola de Belas Artes, portanto, sob a proteção deste Visconde da Ribeira Brava. Ficou a funcionar no Convento da Encarnação, que tinha sido confiscado pelo Governo Provisório da República por ter abrigado anteriormente o Seminário Diocesano. Nessa conjuntura foram seus colaboradores, entre outros, colaboradores deste Visconde do Porto da Cruz. Tomou-se conhecimento através da obra do Visconde do Porto da Cruz, mas os colaboradores eram efetivamente do Conde da Ribeira Brava. Estes colaboradores, entre outros, encontravam-se o Dr. Alberto Jardim, o Dr. Fernando Tolentino da Costa, o Dr. Francisco de Gouveia Rodrigues, o Dr. Frederico da Cunha Freitas, o Dr. Manuel Pestana Júnior, o Dr. Varela e o Dr. Vasco Gonçalves Marques, todos eles apostados nesta criação da Escola das Belas Artes. Como o Visconde da Ribeira Brava, que representava a Madeira como deputado em Lisboa, se ausentava frequentemente da ilha, devido à sua ação política, esta escola não atingiu o incremento desejado, pelo que foi reformulada por volta de 1957, no âmbito da Sociedade de Concertos da Madeira. Mais tarde, mas mesmo muito mais tarde, em 1977, a Academia de Música e Belas Artes da Madeira, chamada AMBAM, veio a converter-se no Conservatório de Música da Madeira, Escola Profissional das Artes da Madeira. O ISAD é um outro instituto, portanto, é o Instituto Superior de Artes e Design da Madeira. Foi posteriormente integrado na Universidade da Madeira, nas suas 3 áreas: pintura, escultura e design. Devido a problemas de vária ordem, as 2 primeiras áreas foram-se reduzindo, funcionando hoje em dia em pleno unicamente a área de design. Poderia então falar-vos em seguida do Museu Henrique e Francisco Franco, que foram 2 irmãos, ambos artistas consagrados, cujas obras, especialmente as escultóricas,
Muitas delas se encontram no continente e, portanto, sobre este museu, para melhor cumprir o estudo sobre a arte, referente ao período histórico de que trata esta obra, visitei este museu, situado na cidade do Funchal, na Rua do Bom Jesus, dedicado aos trabalhos dos irmãos Franco, e consultei algumas fontes documentais que constam da bibliografia e o catálogo do museu, esmeradamente elaborado pelo Sr. Professor Dr. Rui Carita, professor da Universidade da Madeira, considerado o maior historiador da Madeira na contemporaneidade, devido aos profundos conhecimentos que possui sobre as origens históricas da Madeira, sobre a evolução dos factos políticos, sociais, económicos e militares da mesma região e pela profusão de obras editadas, onde tem privilegiado o estudo do património português, construído, militar e religioso. Publicou, para além de mais de 2 dezenas de livros, roteiros e catálogos e cerca de 150 de trabalhos dedicados à obra de diversas instituições nacionais, digo eu, nesta data em que publiquei o livro, ora, já passaram praticamente 12 anos, muito mais ele tem publicado até hoje, e como professor universitário, para além do que eu citei no livro, publicou muito mais obras que aqui não estão citadas. Mas basta pesquisar em Professor Dr. Rui Carita, para quem tiver interesse, poder conhecer a obra deste grande intelectual e também um homem do exército, porque é coronel. Relativamente à produção do pintor Henrique Franco, que nasceu em 1883 e morreu em 1961, inclui desenhos e croquis de rua, desenhos a lápis de carvão, desenhos a lápis sobre papel, a carvão sobre papel, a lápis de carvão com aguada sobre papel, monotipias, gravuras a buril, pastéis, aguarelas, frescos, óleos sobre carvão, óleos sobre cartão prensado, óleos sobre tela, óleos sobre madeira, óleos sobre tela montada em cartão, técnica mista sobre aglomerado de madeira e desenhos para selos. A sua estreia como expositor verificou-se em 1910 na Sociedade Nacional de Belas Artes, portanto em Lisboa. Em 1911 expôs, entre outros, os seus trabalhos a óleo, denominados Outros Tempos e um outro Depois do Banho, que apresentam uma forte influência de Columbano. As obras da fase inicial da sua produção revelam influências naturalistas, como os 2 retratos de senhora ou os desenhos de vilões e viloas, que deixam transparecer o ambiente regional madeirense de princípios do século XX. 12 dos seus desenhos estão incluídos numa coleção designada como Tipos Madeirenses, tendo sido executados entre 1921 e 1924. Poderão considerar-se como obras de caráter modernista, A Menina dos Tabaibos e A Galinha Preta. Quanto à tradição naturalista portuguesa, está bem expressa nas obras Fado, Bêbados e Procissões. As suas paisagens, que revelam as influências recebidas em Paris, evidenciam características pós-impressionistas, nomeadamente de Manet, como em O Laço Preto ou no retrato de Henrique Vieira de Castro, datado de 1920. Em Blues Rose, exposto em 1920 no Salão de Paris e em 1923 na exposição dos 5 Independentes, de que já falei anteriormente, que foi uma exposição muito cotada e muito conhecida em toda a Europa, que se realizou em Lisboa, bem como em Autorretrato, ficou também conhecido por esta obra. Também se verifica aqui a influência daquele pintor. O óleo sobre tela Blusa Azul, que retrata uma figura esguia de desenho simplificado,
apresenta um certo esvaziamento cromático. Quanto ao retrato de rapariga, pode considerar-se uma obra de cunho expressionista. Portanto, ele em Paris aprendeu várias técnicas e expandiu a sua arte por várias tendências, portanto, através de várias tendências, e, portanto, apreendeu elementos de várias escolas diferentes, desde o naturalismo ao expressionismo, e, portanto, era um modernista, era já um artista que pertencia ao modernismo. Ambas revelam influência de Cézanne, estas obras, que foi marcante na obra do pintor madeirense. Henrique Franco foi aprovado em 1912 no concurso para pensionista do Estado do legado Visconde de Valmor e fixou-se em Paris, onde expôs durante 2 anos com enorme êxito. Portanto, os nossos artistas eram consagrados lá fora, não era só no nosso país. Eles expuseram, aprenderam técnicas em Paris, expuseram em vários países, mas em Paris eram mais conhecidos e, portanto, aprenderam muito, trabalharam muito e ficaram consagrados, tanto nacional como internacionalmente. Portanto, estes nomes não são só conhecidos em Portugal, apesar de eu estar a falar da arte madeirense, como já falei da arte de Portugal continental, mas eram também conhecidos no estrangeiro em vários países, que não só a França. Em 1920, regressou à Madeira, lecionando na Escola Industrial e Comercial António Augusto de Aguiar. A partir de 1934, foi o primeiro classificado para o lugar de professor de pintura da Escola de Belas Artes de Lisboa, onde passou a lecionar. Portanto, depois veio para Lisboa. Foi considerado o primeiro fresquista português, sendo da sua autoria os 14 frescos da Via Sacra que se encontram na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Portanto, era um artista extraordinário, excepcional, e que, portanto, deixo aqui explanada na totalidade, mas muito sucintamente, a obra dele. E penso que na próxima live continuarei com a obra do irmão dele, de Francisco Franco. Portanto, digamos que o Henrique Franco fez hoje parte do nosso trabalho, da nossa exposição, ou da minha exposição de hoje, desta live, para além dos outros pintores de que vos falei, especialmente o Alfredo Miguéis e portanto, os outros estrangeiros, o Luigi Manini, que também veio para Portugal, e o Rafael Busoni. E depois de estes nomes todos e de ter falado de um português, do Henrique Franco, vou terminar por hoje para não ser muito cansativa e nós ficarmos muito, digamos que interessados na arte que foi cultivada na Madeira por madeirenses, evidentemente, mas que foram buscar lá fora também as influências necessárias para o seu trabalho e que o desenvolveram sobremaneira e que ficaram efetivamente conhecidos para sempre. Portanto, até à próxima live em que continuarei a falar da arte madeirense e assim encerraremos portanto, a parte da pintura e da arte na Europa, em Portugal e na Madeira, e depois passaremos possivelmente à música, porque temos muito que falar das várias técnicas portanto, dos vários movimentos literários e tudo o que foi cultura, especialmente no início do século XX e durante a Grande Guerra, mas durante o século XX e pós-Grande Guerra também. O século XX ocupará estas lives próximas em várias áreas culturais. E, portanto, até à próxima e uma boa noite para todos
e continuação de boas festas e muita, muita saúde para todos os meus amigos e amigas que me escutam.